Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Hoje eu venho com a aula de redação oficial, já pensando no concurso público do Centro Paula Souza, que pode ser que saia este ano, tem a possibilidade de que saia este ano. Por que redação oficial? Dê uma olhada no edital anterior e nos conhecimentos específicos dentro de várias matérias que tem lá, informática, entre outras, está lá técnica de redação, redação oficial. Já gostaria de deixar bem claro aqui que redação oficial não tem a ver com aquela redação que você faz para o Enem, para o vestibular, nada disso. Redação oficial é a maneira em que o governo se comunica. Por exemplo, uma prefeitura vai se comunicar com o governo do estado. Como é que será feita essa comunicação? Através de um ofício. É isso que é a redação oficial. Então, tem as técnicas de como deve ser redigido este documento e eu venho explicar aqui. Tá? Essa aqui é a primeira aula, bem provável que tenha mais uma ou duas. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com vocês nas leis. No começo eu vou explicar como é que funciona a lei, tem toda uma norma de como é feita esses documentos, né? Essa redação oficial, como é que funciona. No final eu respondo 3 questões aqui neste vídeo. Então, vamos lá. Então, temos aqui, primeiramente, o conceito do que é redação oficial. Redação oficial é o ato normativo e toda a comunicação do poder público deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Outros procedimentos rotineiros também fazem parte da redação de comunicações oficiais, como as formas de tratamento de cortesia, certos clichês de redação, a estrutura dos expedientes, etc. Então, quando falar em redação oficial, não fazer a confusão com a redação do Enem, por exemplo, a redação, uma dissertação com argumentação, não é nada disso. Redação oficial é a maneira em que o Estado faz as suas comunicações. Então, o ato normativo leva o nome de redação oficial. E a redação oficial tem as suas peculiaridades. E a primeira delas é a impessoalidade. A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade. O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre a. Da ausência de impressões individuais de quem comunica, da impessoalidade de quem recebe a comunicação e do caráter impessoal do próprio assunto tratado. Por exemplo, precisa fazer uma comunicação dentro da repartição sobre alguma informação de algum pagamento que não foi feito. Por exemplo, comunico que entrou em contato comigo a empresa de rede elétrica cobrando um valor X do departamento, pagamento que está em atraso. Aí depois complementa: sugiro que faça o pagamento em parcelas. Esse sugiro é uma impressão individual. A pessoa está já entrando com individualidade no assunto. Então a impessoalidade vai tratar com isso, de tirar fora o eu, o que eu acho. A subjetividade. Então, impessoalidade seria isso. Depois temos a linguagem. O texto oficial requer o uso do padrão culto da língua. Padrão culto é aquele em que se observam as regras da gramática formal, se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma, a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial procede do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das
idiosincrasias linguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam. Ou seja, não pode ter gíria, não pode ter jargões populares, regionalismo também não. Entende-se isto como norma culta padrão da língua portuguesa. Depois temos a formalidade. As comunicações oficiais devem ser sempre formais, não só ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento, mais do que isso. A formalidade diz respeito à polidez e à civilidade. Então, quando vai mandar um comunicado ao prefeito, tem que usar o pronome de tratamento excelência, sua excelência, comunico isso, isso, aquilo. Então a formalidade vai lidar muito aí com esses pronomes de tratamento. Padronização, a clareza de digitação, o uso de papéis uniformes e a correta diagramação do texto são indispensáveis à padronização. Agora, uma das partes mais importantes, a concisão. A concisão é uma qualidade do texto, principalmente do oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com um mínimo de palavras. A concisão é basicamente economia linguística. Isso não quer dizer economia de pensamento, isto é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto no afã de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentam ao que já foi dito. Deve-se perceber a hierarquia de ideias, que exige em todo texto de alguma complexidade, ideias fundamentais e ideias secundárias. Essas últimas podem esclarecer o sentido daquelas detalhadas, exemplificadas, mas existem também ideias secundárias que não acrescentam informação alguma ao texto, nem têm maior relação com as fundamentais, podendo, por isso, ser dispensadas. Bom, quem já prestou concurso que pede redação, ou quem já fez redação para o Enem, sabe como lidar com essa concisão. Não é aquele conciso, é aquele que não fica enrolando com as palavras, ficam dando rodeios, né? Você vai dando rodeios e só enchendo linguiça, vamos dizer assim. É você falar o necessário sem enrolação. Seria isto. Clareza. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Claro é aquele texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor. A clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento personalista dada ao texto. O uso do padrão culto da linguagem, princípio de entendimento geral e, por definição, avesso a vocabulários de circulação restrita, como a gíria e o jargão. C. A formalidade e a padronização, que possibilitam a imprescindível uniformidade dos textos. D. A concisão, que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. É pela correta observação dessas características que se redige com clareza. Contribuirá ainda a indispensável releitura do texto redigido. A ocorrência em textos oficiais de trechos obscuros e de erros gramaticais provém principalmente da falta de releitura que torna passível sua correção. A revisão atenta exige necessariamente tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida por sua revisão. Não há assuntos urgentes a assuntos atrasados. Diz a máxima. Evite-se, pois, o atraso com sua indesejável repercussão no redigir. Então entenda a clareza como a união de tudo isso que já foi dito.
E dito isto, vamos responder algumas questões para fixar os conhecimentos da aula de hoje. Então temos aí a primeira questão. A redação de documentos oficiais deve obedecer às regras de impessoalidade, clareza e objetividade devido ao fim a que se destinam. Essas características são observadas em... E aí tem as frases. Olha, vamos analisar umas frases que supostamente foram redigidas em um documento oficial, numa redação oficial. Poderiam ser redigidos os projetos acordados na última reunião de cúpula. Você vê aqui que esse poderiam ser redigidos dá uma impressão pessoal. Parece até uma opinião. Olha, vocês bem que poderiam redigir esses projetos. Então aqui você tem uma impressão pessoal. E isso é o erro claro. Falta de impessoalidade. B. As diretrizes para o encaminhamento da decisão foram estabelecidas. Presumo. Até aqui, ó, tá legal. As diretrizes para o encaminhamento da decisão foram estabelecidas. Uma informação clara e objetiva. Mas aí depois ele põe uma vírgula. Presumo, eu acho. Né? Aqui seria presumo, eu acho. Tá dando aqui uma opinião pessoal. Mais um erro de impessoalidade. Você tem que ser imparcial. Comunica e pronto. C. Encaminham-se os documentos assinados aos órgãos responsáveis para prosseguimento do processo. Essa aqui está certinho. Esse é o gabarito. Pois vimos abaixo aqui, ó, os estudos técnicos elaborados pelo órgão federal certamente trarão os resultados esperados. Certamente aqui um erro aqui na concisão. Ele está usando aqui um advérbio para o trarão. Você lembra da concisão? Você não pode ficar fazendo redundâncias, nem rodeios, nem enrolação. Não precisava desse certamente. Só o trarão os resultados esperados está ótimo. Então você tem aqui um erro evidente na concisão, que não traz a clareza. A clareza pretende evitar aí uns textos muito longos. Este está fora. D. Tomarei, já começou aqui com a impressão pessoal. Tomarei as decisões cabíveis ao término da leitura dos processos relacionados ao caso. Numa redação oficial, não tem como. Isso aqui traz um erro de impessoalidade. Alternativa C é correta. Próxima. Isso aqui é bastante legal, olha só. Conforme o texto 1, impessoalidade, concisão, clareza, padronização e formalidade são aspectos da comunicação oficial dos estabelecimentos públicos. Sobre tais aspectos, analise os itens seguintes. A impessoalidade diz respeito, entre outras coisas, à ausência da interferência da individualidade de quem elabora o documento oficial. Tá certo. É a ausência do eu, da subjetividade, conforme eu havia dito. A concisão é uma qualidade do texto e diz respeito ao fato de ele conseguir transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras certinho. Concisão é o máximo com o mínimo. A clareza, como qualidade básica de um documento oficial, não é algo que atinja por si só, dependente de outras características da redação oficial, como a impessoalidade, o uso do padrão culto da linguagem, a formalidade e a padronização e a concisão. Esse também está correto. Alternativa A é correta. Vamos para a última questão. Compete do redator de atos normativos e comunicações oficiais empregar uma linguagem composta de parcialidade e concisão, sempre redigida da primeira pessoa do singular. Aqui ficou pessoal, mas deve ser pessoa do singular. Não pode ter parcialidade. Tem que ser imparcial, impessoal. Isso aqui não está certo. Estritamente rebuscada, uma vez que esse tipo de texto exige
de que ou emite um estilo próprio dos escritores literários. Não, tem que ter clareza. Você tem que ser culto. Entretanto, não pode ser uma linguagem muito rebuscada ou estritamente rebuscada. Não tem nada a ver isso aqui. Ácida, uma vez que o texto é destinado apenas a redatores do jornal. Não, isso aqui é destinado a funcionários de todos os tipos, inclusive jornalistas, mas não apenas a eles. Emotiva, repleta de figuras de linguagem como hipérbatos e metáforas, uma vez que se trata de textos formais. Não. Que obedeça aos padrões formais da língua culta. Esse aqui é o mais correto. A alternativa E é correta, uma questão até tranquila. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Na próxima aula eu vou começar a falar dos pronomes de tratamento. Vou começar a entrar nos conceitos já do que é o memorando, do que é uma ata, do que é um ofício. E aí, quem sabe, já na próxima aula eu encerro esse assunto ou venho com a terceira parte. Vai depender do tamanho que ficar este material todo aí. Tá bom? Conforme eu disse, redação oficial no edital anterior estava previsto. Então, pelo edital anterior tinha a redação oficial. Pode ser que tenha neste também, não sei. Esperamos que a banca organizadora seja a VUNESP, que aí o edital vem mais ou menos parecido com o conteúdo programático. Talvez alterem aí só, aliás, vão alterar. Acho que lá tinha o Windows XP, vão colocar o Windows 7, quiçá o Windows 10. Vamos ver, aguardar para ver. Então é isso, fique no aguardo da próxima aula. Pode ser que demore um pouco, porque tem muita coisa que vai acontecer na semana, muitas coisas acontecendo, mas não precisamos ter pressa que o edital não saiu ainda. Estamos aí estudando com antecedência. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!